nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Falarei a meu Senhor, posto que seja pó e cinza. A ti levantei meus olhos, que moras nos céus, assim como os olhos dos servos estão postos nas mãos de seus senhores, e assim como os olhos da serva estão postos nas mãos de sua senhora, assim nossos olhos estão postos em nosso Senhor, esperando que tenha misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vem, ó Dulcíssimo Espírito, e envia lá do céu os raios da tua luz. Vem, ó Pai dos pobres, vem, ó doador das luzes, vem, luz dos corações, vem, Consolador ótimo e doce hóspede de nossa alma, e doce refrigério dela. No trabalho, seu descanso, no ardor do estilo, sua temperança, e nas lágrimas, seu consolo. Ó luz beatíssima, enche o íntimo do coração de teus fiéis. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Neste dia, pensarás na oração do horto, na prisão do Salvador e na entrada e afrontas da casa de Anás. Considera, pois, primeiramente, como acabada aquela misteriosa ceia, foi-se o Senhor com os seus discípulos ao Monte das Oliveiras, a fazer a oração antes que entrasse na batalha de sua paixão, para nos ensinar como em todos os trabalhos e tentações desta vida, hemos sempre de recorrer à oração como uma sagrada âncora, por cuja virtude ou nos será tirada a carga da tribulação, ou se nos darão forças para levá-la, que é outra graça maior. Para a companhia deste caminho, tomou ele consigo aqueles 3 mais amados discípulos, São Pedro, São Tiago e São João, os quais haviam sido testemunhas de sua gloriosa transfiguração, para que eles mesmos vissem com diferente figura tomava ele agora por amor dos homens, ele que tão glorioso lhes havia mostrado naquela visão, e para que entendesse não serem menores os trabalhos interiores de sua alma que os que por fora começava a revelar, disse-lhes aquelas tão dolorosas palavras: triste está a minha alma até a morte, esperai aqui e velai comigo. Acabadas estas palavras, apartou-se o Senhor dos seus discípulos, coisa de um tiro de pedra, e prostrado em terra com grandíssima reverência, começou a sua oração dizendo: Pai, se é possível, trespassa de mim este cálice, mas não se faça como eu quero, senão como tu. E feita esta oração 3 vezes, a terceira foi posto em tão grande agonia que começou a suar gotas de sangue, que iam por todo o seu sagrado corpo fio a fio, até cair em terra. Considera, pois, o Senhor neste passo tão doloroso. Olha como, representando-se ali todos os tormentos que ele havia de padecer, aprendendo perfeitissimamente tão cruéis dores, como se preparavam para a mais delicado dos corpos, pondo-se-lhe diante todos os pecados do mundo, pelos quais padecia, e o desagradecimento de tantas almas que não haviam de recorrer a este benefício, nem se aproveitar de tão grande e custoso remédio. Foi sua alma em tanta maneira angustiada, seus sentidos e carne delicadíssima tão turbados, que todas as forças e elementos de seu corpo se destemperaram, a carne bendita abriu-se por todas as partes e deu lugar a que sangue manasse por toda ela em tanta abundância, que corresse até a terra. E se tal estava a carne, que só de ricochete padecia estas dores, que tal estaria a alma, que diretamente as padecia? Olha depois como, acabada a oração, chegou aquele falso amigo, com aquela infernal companhia, renunciado já ao ofício do apostolado e feito chefe e capitão do exército de Satanás. Olha quão sem pejo se adiantou ele primeiro que todos, e chegado ao bom mestre, o vendeu com um beijo de falsa paz. Naquela hora disse o Senhor aos que o vinham prender: assim como o ladrão, saístes a mim com espadas e lanças,
e havendo eu estado convosco cada dia no templo, não entendestes as mãos sobre mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Este é um mistério de grande admiração. Que coisa de maior espanto do que ver o Filho de Deus tomar imagem, não somente de pecador, senão também de condenado? Esta, diz ele, é a vossa hora e a do poder das trevas, das quais palavras se infere que por aquela hora foi aquele inocentíssimo Cordeiro entregue em poder dos príncipes das trevas, que são os demônios, para que por meio de seus ministros executassem nele todos os tormentos e crueldades que quisessem. Pensa, pois, agora até onde por ti se abaixou aquela alteza divina, pois chegou ao extremo de todos os males que é ser entregue em poder dos demônios. E porque a pena que teus pecados mereciam era esta, ele quis submeter-se a esta pena para que ficasseis livres dela. Ditas estas palavras, arremeteu logo toda aquela cateia de lobos famintos contra aquele manso cordeiro, e uns o arrebatavam por uma parte, outros por outra, cada um como podia. Oh, quão desumanamente o tratariam, quantas descortesias lhe diriam, quantos golpes e puxões lhe dariam, que de gritos e vozes alçariam, como costumam fazer os vencedores quando se veem já com a presa. Tomam aquelas santas mãos, que pouco antes haviam obrado tantas maravilhas, atam-nas muito fortemente com os laços corrediços até lhe esfolar a pele dos braços e até fazer-lhe arrebentar o sangue. Assim o levam atado pelas ruas públicas com grande ignomínia. Olha-o muito bem, qual vai por este caminho desamparado de teus discípulos, acompanhado de seus inimigos a passo corrido, de fôlego acelerado, de cor mudada, de rosto já afogueado e enrubescido com a pressa do caminhar, e contempla, em tal maltratamento de sua pessoa, tanta serenidade em seu rosto, tanta gravidade em seus olhos e aquele semblante divino, que no meio de todas as descortesias do mundo, nunca pôde ser obscurecido. Depois, podes ir com o Senhor à casa de Anás, e olha como ali, respondendo o Senhor cortesamente a perguntas que o pontífice lhe fez sobre seus discípulos e doutrina, um daqueles malvados que presentes estavam, deu-lhes uma grande bofetada no rosto, dizendo: assim respondes ao pontífice? Ao que o Senhor benignamente respondeu: se mal falei, mostra-me em que, e se bem, por que me feres? Olha, pois, aqui, ó minha alma, não somente a mansidão desta resposta, mas também aquele divino rosto marcado e corado com a força do golpe, aquela modéstia de olhos tão serenos e tão sem turbação, naquela afronta, com aquela alma santíssima no interior tão humilde e tão preparado para virar a outra face, se o verdugo pedisse. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.